Bom, pessoal, boa tarde a todos vocês, agora oficial, não é? Estamos aqui na Universidade para fazer um comentário da prova de língua portuguesa que foi aplicada aí para vocês no sábado, certo? Uma prova, de maneira geral, tranquila, tá? Eu confesso a vocês que até mesmo por conta da concorrência, da entrada das mulheres, eu esperava uma prova mais difícil, entendeu? Uma prova mais complexa, do ponto de vista da reflexão, da análise, da discussão, mas percebemos que as questões de língua portuguesa foram bem assim, objetivas, bem diretas. E eu acredito que, em virtude disso, com relação à parte de língua portuguesa, eu acredito que a média da prova tende a ser alta, tende a subir. Muita gente concorrendo e a prova não estava difícil. É claro que numa prova de 20 questões, você sempre vai ter uma questão ou outra mais difícil, né? E isso aparece aqui também. Exigia um pouco mais de conhecimento. Teve uma questão que nós vamos ver que, pelo amor de Deus, é aquele tipo de questão que a SpaceX sempre coloca, todo ano. É uma questão para o cara, assim, não tirar o 10. É uma questão que, olha, só se você realmente receber ali uma iluminação, não é? Só se você receber uma iluminação na hora que você conscientemente marca a resposta certa. Caso contrário, meu irmão, você dá um chute ali e vai para o abraço, né? Eu vou mostrar essa questão. São questões que, por exemplo, falam do latim, do grego, de radicais, de sufixo, de prefixos, né? Isso não é tão simples assim, mas ela insiste com isso, ela bota isso e não foi diferente na prova de sábado. Tá legal? Então, vamos lá. Eu espero que cada um de vocês esteja com a prova na mão, porque eu não vou projetar a prova, eu vou fazer comentários a partir do material que eu tenho aqui na mão. Tá legal? Para posicionar você, eu quero então dizer o seguinte, ó. Vamos lá, vamos botar aqui só para situar você. Comentário da prova, olha aí, ó, de língua portuguesa. Modelo C. Olha aí, ó. 2016, 2017. Tá ok? Então é aqui que nós estamos, ó. Tá bom? Que é para situar você aí. Tá ok? Então veja. Primeira questão. Na primeira questão, ele diz assim: há também o que vai para se entregar, ser um com o arpoador, 1000 partido. A palavra o grifada é. Então veja, primeira questão, olha aí. Qual é o segredo aqui da primeira questão? Tá? Eu vou resumir bastante aqui, vou colocar só o que for necessário. Há também o que? Veja, aí o examinador grifou o o. Olha só, o que você tem que entender aqui? Veja se você concorda comigo. Esse camarada aqui, como eu já disse nas nossas aulas, é um pronome relativo. O o, que pode ser substituído por aquilo, é um pronome demonstrativo. Então, isso aqui, ó, é pronome demonstrativo, porque pode ser substituído por aquilo. Agora, veja, olha o verbo da oração. Verbo impessoal,
verbo haver. Há aquilo. O verbo haver, quanto à regência, tá? Ele é transitivo direto, ele é um verbo impessoal. Portanto, o seu complemento vai ser o quê? Objeto direto. Mas veja, não era isso que a questão pedia. Objeto direto faz parte de um grupo de termos da oração chamado quê? Termos integrantes. Tá? Então, ó, o objeto direto é termo integrante da oração. Tá legal? Termo integrante da oração. Quais são os termos integrantes da oração? Complemento verbal, não é isso? Complemento nominal e agente da passiva. Qual é o gabarito, então? No modelo C, o gabarito é letra D de dado, termo integrante da oração. Tá bom? Questão número 2. Olha aí. Então vamos botar assim, ó. Só para pontuar você. Questão número 1, letra D de dado é o gabarito. Questão número 2. Olha aí. Marque a alternativa correta quanto ao emprego da vírgula, de acordo com as normas gramaticais. Veja. Na letra A, o que está acontecendo? A vírgula está separando o sujeito, tá? Aliás, nem é o sujeito. A vírgula está depois do verbo pediu, não é isso? Então, na letra A vírgula está separando o verbo do seu complemento. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Ao motorista, funciona como objeto indireto. A vírgula não separa sujeito de verbo, nem verbo de objeto. Então, a letra A está errada. Letra B. A vida, como diz o ditado popular, é breve. Veja, olha só. Na letra B, olha aqui. A vida, vírgula, deveria ter uma vírgula aqui. Por que deveria ter uma vírgula aqui? Porque logo em seguida aparece o quê? Uma oração intercalada. Qual é a oração intercalada aí? Como diz o ditado popular. Aí o que você faz aqui? Vírgula de novo, ó. Aí você coloca o verbo da oração principal. A vida é breve. Tá certo? Aí você tem aqui, ó, o sujeito, tá? E você tem aqui o predicado da oração principal. Na letra C, da sala eu vi, sem ser visto, todo o crime acontecendo. Então veja, ó, na letra C, está faltando também uma vírgula aí, ó. Você tem um adjunto adverbial antecipado. E agora perceba, eu vi. Ó, de novo, olha o verbo aqui. Eu vi, vírgula, sem ser. Isso é um verbo. Então, você tem aqui também, ó, uma oração intercalada. Vírgula. Olha lá. Eu vi o quê? Quem vê alguma coisa. Eu vi o crime. Olha lá, acontecendo. Certo? Então, você tem aqui, ó, o verbo e o complemento do verbo. Então, você tem que ter aqui, ó, vírgula aqui e vírgula aqui. Tá? Letra C está errada. Letra D. Atletas de várias nacionalidades, vírgula. Você separou o sujeito do verbo, sujeito do predicado. Não dá. Então, o que sobrou? Letra E. Questão número 2, gabarito do modelo C, letra E.
Tá bom? Letra E. Veja que na letra E, a vírgula está separando um adjunto adverbial intercalado entre o sujeito, meus olhos, e o verbo, ardiam, corretamente. Questão número 3. Veja. Olha aí, ó. 3. Marque a alternativa correta quanto à função sintática do termo grifado na frase abaixo. Qual é a frase? Em Mariana, a igreja, cujo sino é de ouro. Veja, vamos botar aqui, ó. A igreja, vírgula, cujo sino. Olha lá. Então, o pronome relativo está aqui, ó, destacado para você. Ele quer a função sintática desse termo. Você sabe que o pronome relativo estabelece uma relação de posse entre o termo antecedente e o termo consequente. Então, como é que fica aqui? Sino da igreja. Sino. Olha lá. Sino é o quê? O que é sino? Sino é um substantivo concreto. Concorda comigo? O pronome relativo cujo está substituindo a locução da igreja. Olha aqui, ó, da igreja. Sino de quem? Dela, né? Então, ó, qual é o sentido que dá aqui? Posse. Qual é a função sintática desse termo, então? Qual é a função sintática? Poderia ser a letra C, complemento nominal? Não. Sabe por quê? Porque sino é concreto. Complemento nominal está relacionado a substantivo abstrato e não a substantivo concreto. Então, o correto aqui é o quê? Letra A, adjunto, adnominal. Tá? Letra A, adjunto, adnominal. Questão número 4, eu vou pular. Por quê? A questão número 4 do modelo C diz respeito à literatura. O professor Paulo Souza daqui a pouco vai comentar com você. Tá bom? Então eu vou pular. Vamos então para a questão número 5 do modelo C da prova de língua portuguesa. Veja, essa questão também diz respeito à literatura. Novamente, eu vou pular, tá certo? O professor Paulo Souza daqui a pouco está aqui e vai fazer esse comentário. Professor, na letra 3, o C é substantivo abstrato? Na C? Vamos voltar aqui um pouquinho. Questão número 3, letra C. Por que não pode ser complemento nominal? O gabarito é letra A. Por que não pode ser complemento nominal? Porque sino é substantivo concreto. Essa expressão aqui, ó, qualifica o sino. Tá? Para ser complemento nominal, tem que estar relacionado a um substantivo abstrato e não substantivo concreto. Entendeu? Beleza. Então, 4 é literatura, 5 também é literatura. Questão número 6 agora. Olha aí. Questão 6. A questão 6 tratou do emprego de conectivos. O examinador queria que você soubesse qual era o valor semântico de cada conectivo empregado aí, né? Então, nesse texto que ele apresentou para você, ele destacou em negrito 1, 2, 3, 4,
5. 5 conjunções ou 5 conectivos, tá certo? Na letra A, o primeiro conectivo aqui que ele destacou, na letra A do modelo C, foi o conectivo para. Aí, veja que o examinador disse, para, né, inicia uma oração adverbial condicional, não é, gente. Para indica o quê? Finalidade. Para indica propósito, finalidade. Então, a letra A está errada. A letra B é o gabarito. Pode marcar aí. Letra B é o gabarito. Ó, gabarito é a letra B. Por quê, gente? Por quê? Vejamos. A conjunção E introduz uma oração coordenada sindética aditiva. Nós estudamos isso, gente. Aditiva por quê? Ele explica logo em seguida. Pois adiciona o projeto à instalação do genoma. Ou seja, esse conectivo, ele está somando ideias, somando informações. Ele não está contradizendo nada, ele não está objetando nada, não está concluindo nada, tá legal? Não transmite ideia de concessão, muito pelo contrário. Acrescenta, soma ideias. Então, realmente, ele tem um valor aditivo, sim. Por isso ele é o gabarito. Albert, e a letra C? A letra C, ó, aqui foi o E, né? Na letra C foi o como. O que o examinador disse sobre o como? Ele disse que esse conectivo introduz uma oração adverbial conformativa. Não é conformativa, pessoal. A ideia é de comparação. Tá legal? Pode botar aqui, ó, como transmite ideia de comparação. Albert, mas eu pensei que o como fosse de conformidade. Calma, calma. O como é um coringa. Às vezes, ele realmente pode funcionar para transmitir a ideia de conformidade. Mas nesse texto aqui, tá? No período em que ele aparece, ele não traz ideia de conformidade. Vamos ler esse primeiro parágrafo, só para a gente perceber isso. Pela primeira vez na história, pesquisadores conseguiram projetar do zero o genoma de um ser vivo, uma bactéria, para ser mais exato, e instalá-lo com sucesso numa célula, como quem instala um aplicativo no celular. Então, veja, a ação anterior, a realização do fato anterior, está sendo comparada à realização do fato posterior. Não é verdade? Então, ó, projetar do zero o genoma e instalá-lo com sucesso numa célula está sendo comparado, tá, a alguém que instala um aplicativo no celular, tá? A maneira como se processou o que foi dito anteriormente. Então, é a ideia de comparação. Na letra D, a letra D é mais fácil, pessoal. Porém não indica concessão. Conectivo que indica concessão, qual é? Embora, ainda que, mesmo que, né? Apesar de, como eu já falei. Porém, transmite que ideia, gente? A diversidade. Todavia, contudo, mais, entretanto, não é mesmo?
Então, ó, o porém, anote aí, porém, não traz ideia de concessão, mas sim de quê? Adversidade, objeção, contraste, tudo isso serve. E a letra E? A letra E também é dose. A letra E não era para você marcar mesmo, hein? Para quê? Gente, para quê da ideia de explicação também não cola. Não cola. Né? Isso aqui é finalidade, pessoal. Tá? Finalidade. Também não cola. Então o gabarito está aí, em azul para você. Letra B de bola. Questão número 7 agora. Olha aí. Questão número 7. Assinale a alternativa que apresenta exemplo de discurso indireto livre. Gente, olha só. O discurso direto, ele é marcado por quê? Discurso direto. Existem algumas marcações que indicam o discurso direto. São essas aqui, ó, aspas, que você está transcrevendo a fala do personagem. Outra marca do discurso direto, qual é? O travessão, para você dar início ao diálogo, para você dar início à própria fala do personagem também. Não é? E um outro fato interessante é que no discurso direto, a fala do personagem geralmente é introduzida por quê? Por quê? Olha aí, ó, 2 pontos. Geralmente você tem 2 pontos introduzindo a fala do personagem. E no discurso indireto, o que você tem? No discurso indireto, o personagem não fala por si mesmo. O narrador fala por ele. Então é mais ou menos assim. O narrador diz o que o personagem disse. Tá bom? O personagem nunca diz por ele mesmo. E no discurso indireto livre, o que acontece? No discurso indireto livre, veja o que acontece. Ele vai ter características parcialmente do discurso direto e características também do discurso indireto. Vai acontecer aqui uma mistura. Como assim, Albert? Veja. O personagem vai falar. Só que você não vai encontrar essas marcações gráficas aqui. Ausência de aspas, ausência de travessão e ausência de 2 pontos para introduzir o discurso do personagem. O discurso indireto livre é de tal maneira que o leitor, às vezes, fica confuso. O leitor não sabe se quem está falando é o personagem ou é o narrador da história, o narrador do fato. Há uma confusão. O que está sendo dito saiu da cabeça do narrador? São palavras dele? Ou são palavras do personagem? Uma expressão do sentimento do personagem? Bom, com base nisso, fica fácil, não é? Olha lá. Na letra A, eu tenho o quê? Discurso direto. Olha o sinal de travessão aí.
Olha a pergunta, por exemplo, por que não a trouxe consigo? Na letra B, repare, eu tenho o gabarito da questão. Nota aí. Questão 7, o gabarito é a letra B. Veja. Omar queixou-se ao pai. Veja que quem está falando isso é o narrador. Omar queixou-se ao pai. Não era preciso tanta severidade. E agora, quem é que está falando? É o narrador ou é o personagem? E ele continua. Por que não tratava os outros filhos com o mesmo rigor? Quem é que faz essa pergunta? Essa pergunta, ou essa reflexão, ou essa queixa, está sendo feita pelo narrador ou pelo personagem, que no caso aqui é Omar? Confunde, você não dá para você saber com clareza. Parece que é algo que se passa na cabeça do personagem. Entretanto, é desprovido de quê? Dois pontos, travessão, aspas. Então, o certo é a letra B mesmo. Tá ok? Na letra C, você tem discurso direto. Na letra D, de dado, você tem discurso indireto. O narrador, né, o enunciador, eu estou falando narrador aqui, né, mas a gente pode intercambiar aí com o enunciador. O enunciador está falando o que o personagem disse. E na letra E, a mesma coisa. A letra E é a mesma coisa. É o enunciador quem está dizendo o que o personagem disse. Então, discurso indireto livre, de fato, é só na letra B. Até agora não houve problema não, gente. Então, vamos lá. Questão número 8 agora. Modelo C, hein? Não perca o modelo C de vista. Para ninguém se enrolar aí e conferir o gabarito errado, hein? Olha aí, ó. Questão número 8, modelo C. Marque a alternativa em que os termos do período foram escritos na ordem direta. Gente, é uma questão fácil. Questão fácil. O que significa uma frase ser escrita na ordem direta? Olha, quando a gente estuda análise sintática, uma das coisas que eu falo para vocês é o seguinte, ó. Na primeira posição, quem aparece? O sujeito. Na segunda posição, quem aparece? O verbo. E na terceira posição, quem é que aparece? O objeto ou o complemento do verbo. Obviamente, se você tiver um verbo intransitivo, você não vai ter o objeto, você não vai ter o complemento. Você vai ter o quê? O adjunto, tá certo? Então, essa é a ordem direta dos termos na oração. Bom, olha para a letra A. Como é que ele começa a frase? Em canoa furada. Ele começa a frase com a adjunta adverbial. Já não está mais na ordem direta. Na letra B, sempre. Sempre é o quê? Adjunta adverbial. Então, já não está mais na ordem direta. Letra C. Todos os anos é outro adjunto adverbial de tempo.
também não está mais na ordem direta. Na letra D, não, não é o quê? Não. Outra adjunto adverbial. Sobrou o quê, pessoal? A letra E. Qual é o sujeito? Um grande incêndio. Está aqui, ó, o sujeito. Um grande incêndio. Cadê o verbo? Reduziu. Reduziu o quê? A floresta. Então, ó, sujeito, verbo e o objeto, o complemento do verbo. Letra E. Tranquila. Questão número 8, tranquilinha. Não dá nem para questionar. Questão número 9. Questão número 9, olha lá. Assinale a alternativa que contém, na sequência em que aparecem, os adjetivos correspondentes aos seguintes seres. Essa daqui, gente, foi de lascar. Essa daqui, com todo respeito à banca, eu acho uma covardia. É realmente para você não tirar 10. Realmente para você não tirar 10. Tá? Esse é um tipo de questão que só se você receber uma iluminação ali na hora. Salvo isso, você vai ter que chutar. Porque é difícil para o candidato reconhecer. A gente compreende. Bom, sabe qual foi a grande pegadinha aqui? Sabe qual foi a grande pegadinha? O gabarito apontado pela banca foi a letra B. Anota aí, letra B. Você acertou essa questão? Quem acertou essa questão? Professor Argentina. Estou te falando? Eu não estou falando para você? Eu não estou falando? Eu não estou falando? Esse é um tipo de questão que olha, eu com toda a sinceridade, né, eu acho que não acrescenta nada para o aluno. Eu acho que mede muito pouco o conhecimento. Se você perguntasse isso para qualquer professor, dificilmente ele teria essa resposta na ponta da língua. Entende? Então, enfim, mas é uma característica da SpaceX. Ela gosta de trabalhar com questões que exigem conhecimento do latim, do grego, não é? E ela pegou muita gente, por quê? Ela botou a palavra argentino. Então, quem leu argentino, já cortou logo, não foi? Cortou logo. Cortou. Tá bom? Então, o que acontece? Você tem daí duas possibilidades, argentino e argêntio. Acredite, é possível. Os dois estão corretos. Mas, professor, aqui na internet está aqui para até argêntio. Sim, também. Para piorar a situação. Ah, então não tinha como eliminar essa. É assim, Pois é. Quem é que usa argentino para prata? Essa palavra argentino, ela tem a ver com a prata. E referente à cobra, o que você marcou? Referente à cobra, você pode ter tanto o ofídico. Ouça, referente à cobra, você pode ter os dois também, colubrino e ofídico. O que é o soro antiofídico? Pois é. Entendeu? Então você tem as duas coisas.
Agora, algum dia na sua vida você ouviu alguém pronunciar essa palavra? Hirsino. Se alguém pronunciasse essa palavra para você, você acha que isso mesmo, isso mede conhecimento numa questão de concurso? Eu acho pouco provável, mas é uma característica da banca, tá ok? Bom, anote aí, relativo a bode, serve hirsino e caprino. O caprino serve para cabras e bodes. Referente ao braço, os dois servem. Braquial e braçal. Braquial e braçal. Tá? Referente à pele, os dois servem. Epiderme, o que é epiderme? Pele. Cutis, cutâneo, pele. E aí? E referente a cobre? Cúprico. Cúprico, porque vem do latim. Oi? Não, porque referente a cobre é cúprico. O adjetivo. Tá? Aí já é a forma derivada. É cúprico. Letra B mesmo. Essa é uma questão que, olha, gente, essa, sabe, é uma questão que eu acho lamentável, uma questão como essa, mas é uma opinião minha, né? Eu acho que isso não mede conhecimento não, tá bom? Então, a banca apontou aí a letra B. Bom, passado o vendaval, questão número 10. Questão número 10 já exige um pouquinho mais de reflexão da sua parte. Assinale a alternativa que classifica corretamente a sequência de predicados das orações abaixo. Então, veja. Olha lá. Na primeira frase, gabarito da questão número 10 é a letra A. Tem certeza, Albert? Tenho. Não dá nem para discutir aqui, gente. Sabe por quê? Olha só. O que caracteriza um predicado verbal? O verbo não pode ser de ligação. Não pode ser de ligação. E também não pode surgir um termo funcionando como predicativo. Pode aparecer um adjunto nominal, ligado a um substantivo, mas um predicativo não pode. O predicativo do objeto, por exemplo, não pode ocorrer. Então, veja, qual é o verbo que aparece aí na primeira frase? Soa, né? Soa. Então, ó, soa. Soa um toque áspero de trombeta, ou seja, um toque áspero de trombeta soa. Esse verbo é o quê? Intransitivo, predicado verbal. Na segunda frase, os estudantes saem das aulas. Opa, já é verbo nominal. Por que é verbo nominal? Olha aí. Saem. O verbo sair é um verbo intransitivo. Porém, isso aqui é na primeira, aqui é na segunda, né? Porém, cansados é predicativo do sujeito. Não é? Você tem aí, ó, cansados, funcionando como predicativo do sujeito.
Então você tem dois termos que funcionam como núcleo. Verbo nominal. Na terceira frase, ó, toda aquela dedicação deixava-o insensível. Verbo nominal também. Por quê? Você tem aqui o deixava, ó, deixava-o. Ó. Isso aqui é um verbo transitivo direto, né? Isso aqui é o objeto direto, isso aqui é o predicativo do objeto. Predicativo do objeto direto. Olha lá. Então, o predicado é verbo nominal. Na quarta, o que você tem aqui? Em Iporanga existem belíssimas grutas. O verbo existir, existem, é o quê? Verbo intransitivo também. Belíssimas grutas existem em Iporanga. Predicado verbal. Letra D, ou melhor, letra D não, né? A quinta frase. Devido às chuvas, os rios estavam cheios. Olha, essa aqui é muito fácil. O verbo estar é um verbo de ligação, indicando estado. Então, qual é o predicado aí? Nominal. Predicado nominal. Sexta e última frase. Eram sólidos e bons os móveis. Você já percebeu que o sujeito do verbo é o termo os móveis. Os móveis eram. Verbo ser. Esse também é um verbo de ligação. Tá? Então, ó, o gabarito é letra A. Verbal, não é? Verbo nominal. 3. Verbo nominal também. 4. Verbal. 5. Nominal. 6. Nominal. Tá bom? Questão número 11. Olha aí. Questão número 11. Ao responder pelo crime de estupro. Olha aí, ó. Estupro. O acusado surpreendido em flagrante. Flagrante. Foi o que, gente? Inquirido. Inquirido. Tá? Tem a ver com inquérito, tem a ver com interrogatório. Em uma sessão, com 2 S's, uma reunião, um ajuntamento de pessoas, né? Que durou pouco mais de 2 horas, após as quais deixou incerta, ou seja, falta. Opa, como é que ficou aqui? Oi? Ah, tá. É. Verdade, deixou incerta a sua rubrica em todas as folhas do depoimento. É de ter inserido, né, de ter deixou lá, né, de ter aposto, de ter colocado, né? Então, interessante essa aqui.
Inserta. Ele inseriu nas páginas a sua rubrica. A sua o quê? Rubrica, não é rúbrica, é rubrica. Rubrica. A palavra é paroxítona e não proparoxítona. Portanto, o gabarito da questão número 11 é a letra D, de dado. E aí, pessoal, como é que vocês estão indo até agora? Bem? Todo mundo acertou tudo até agora? Hã? Não? Vai dizer que foi derrame total? Não pode. Aluno do curso Cidade, quando não gabarita a prova, só erra uma questão. Essas do latim, do grego, do prefixo, do sufixo. Beleza? Eu não sabia o que era ordem direta, professor. Se eu soubesse, eu tinha acertado esse negócio. Puxa vida, hein? Eu chutei. Puxa vida. Você deve ter dormido na aula, hein? Provavelmente. Vamos apagar aqui o quadro, a gente avançar um pouco mais. Olha aí. Então, agora a questão número 12. Assinale a alternativa cujo vocábulo só pode ser empregado com acento gráfico. Ele está tratando da mudança de classe gramatical em virtude da presença ou da ausência do acento gráfico. Por exemplo, existe o verbo dialogar. Então, eu posso conjugar o verbo eu dialogo, tu dialogas. Então, diálogo com acento é substantivo. Eu dialogo, sem acento é verbo. E assim ele vai proceder. Letra B, até com acento é uma preposição. Ate, do verbo atar. Ate, do verbo atar. Tá legal? É do verbo atar. Eu ato, né? Por exemplo, você pode atar uma pessoa, prender, amarrar, não é isso? Agora, na letra C, não dá, gente. Desculpa, mas a letra C não dá, tá? Então, ó, a questão número 12, o gabarito, ó, letra C. Por que letra C? Análogo só existe com acento. Eu analogo, tu analogas. Não. Verbo analogar? Não existe o verbo analogar. Análogo é um adjetivo. Tá? Não existe o verbo analogar. Letra D, o E. Com acento é verbo. E sem acento? Conectivo, conjunção. Não é? E, por incrível que pareça, na letra E, música é um substantivo. Mas existe o verbo musicar. Eu musico, tu musicas, ele musica. Fazer música, entoar música, compor música. Então, eu posso empregar a última palavra com acento ou sem acento. É claro que vai mudar a classe gramatical, mas é possível. Então, o gabarito da questão número 12 é a letra C. Questão 13. Marque a última alternativa correta. Desculpa. Marque a única alternativa correta quanto ao emprego do verbo.
E aí, pessoal? Se você me ver, futuro do subjuntivo do verbo ver, como é que fica? Olha só, na letra A, se você me vir. A letra B está certa, é o gabarito. Qual é o fato interessante aí na letra B? É o seguinte, ó. Qual é o fato interessante? Mãe e filho, eles, terceira pessoa do plural. Na terceira pessoa do plural, ó, vamos fazer assim, só para você entender. Eles põem. E na terceira pessoa do singular, suponhamos que o sujeito estivesse na terceira pessoa do singular. Ele põe. Olha a diferença. Está correto. Essa forma aqui está correta. Né? Por isso, o gabarito é a letra B. Mas, professor, e a letra D? Vamos chegar lá. Na letra C, não pensei que ele reouvisse, que ele houvesse, que ele reouvesse. Né? Olha lá, reouvesse seria o certo. Que vem do verbo reaver, que deriva do verbo haver. Atendendo a pedidos, então, a letra D agora. Evitaram o desastre, porque frearam a tempo. Ó, presta atenção. Existe o substantivo chamado freio. O freio do carro falhou. O freio da bicicleta falhou. Agora, sabe como é que é o verbo? Sabe como é que é o verbo? Sem a letra I. Frear. Interessante, né? Então, a letra D está errada. Corta essa letra I, que apareceu aí. Na letra E, as súplicas da mulher não o deteram? Não. Não o detiveram. Derivado do verbo ter. Detiveram, deter, detiveram. Tá? Quatorze. 14 foi uma questão difícil. Pelo menos eu considero. Deixa eu apagar o quadro aqui. Olha aí. 14. Questão difícil. Talvez a mais difícil da prova. Ó. Na questão 14, ele diz assim, quer ver, ó? Presta atenção no comando. Assinale a alternativa que contém, na sequência, a forma correta da substituição da voz passiva analítica pela voz passiva pronominal. Gente,
Então, o que ele quer aqui na 14? Ele quer que você passe da voz passiva analítica para a voz passiva o quê? Pronominal. Bom, o que caracteriza a voz passiva analítica, gente? O que caracteriza? Locução, o quê? Verbal. O que caracteriza a voz passiva pronominal? Um verbo transitivo direto mais o pronome apassivador. Não é isso? Não é? Só que tem um detalhe. O que ele quer mais? E, ao mesmo tempo, a substituição dos termos destacados pelos pronomes oblíquos correspondentes. Então, na voz passiva pronominal, você tem que ter o quê? Um pronome oblíquo substituindo a forma dele ou dela. Você tem que ter um pronome oblíquo. Tá legal? Bom, olha só, gente. Eu vou tentar facilitar a sua vida. Tá legal? Tentar facilitar. Olhe para a letra A. Ó, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Bom, vamos lá. Na letra E, você tem pronome oblíquo que substitui o dele? Dele é sinônimo de posse. Você não tem pronome oblíquo na letra E. Você tem pronome possessivo, que indica a posse, sua. Então, gente, faz assim, ó. Não analisa mais a letra E, acabou. Vamos para a letra C. Você tem algum pronome oblíquo que indique posse para substituir o dele? Não tem. Mais uma vez, você tem um pronome possessivo para substituir o dele. Então, ó, faz assim. Não olha mais para a letra C. Olha para a letra A, olha para a letra B e olha para a letra E. Oh, desculpa. Olha para a letra A, para a letra B e para a letra D. Em todas as ocorrências agora, você tem um pronome oblíquo lhe. Não tem um pronome oblíquo lhe? Tem ou não tem, gente? Tem. O lhe, ele pode ser complemento de verbo, objeto indireto, ou ele pode ser o quê? Adjunto adnominal, quando der ideia de posse. Então, a resposta vai estar entre uma dessas três aí. Agora, perceba uma coisa. Você não quer transformar da voz passiva analítica para a voz passiva pronominal? Sabe o que vai ter que acontecer? Você vai ter que manter o verbo. Você vai ter que manter esse verbo aqui, ó, no mesmo tempo e modo. Mesmo tempo e modo. Letra A, era, era. Era, pretérito imperfeito. Era, pretérito imperfeito. E o notou? Pretérito perfeito. Não dá, não pode ser a letra A, por causa do verbo. Não dá. Na segunda frase, era, é o que também? Era. Pretérito imperfeito. Como é que ele formou a letra B? Viu-se. Viu? Eu vi, tu viste, ele viu. Pretérito perfeito. Não bate. O verbo deveria ser o quê? Ó.
Aqui na letra B, deveria ser o quê? Era vista, via-se, via-se. Na letra A, notou-se? Não. Era notada, então era como? Notava-se. Olha lá. Sobrou o que, gente? Letra D. Vamos lá. Foi notado. Eu fui, tu foste, ele foi. Pretérito perfeito, não é? Então, ó, eu notei, tu notaste, ele notou. Pretérito perfeito. Gabarito é letra D. Marca aí. 14, letra D. Questão 15. Mole, mole, hein? Mel na chupeta, questão 15. O que são palavras antônimas, pessoal? Assinale a alternativa em que as palavras são antônimas. Gente, palavras antônimas são o que, gente? Sentidos contrários. O que é contrário aqui, gente? Letra B de bola. Ambicioso e modesto. Não é isso, gente. O que é uma pessoa ambiciosa? O contrário disso é o quê? Uma pessoa modesta. Não é mesmo? Cuidado, gente. Alguém marcou escrupuloso? Marcou? Você confundiu com inescrupuloso. Inescrupuloso é falta de escrúpulo. É falta de diligência. A pessoa não é diligente. Então é inescrupuloso. Ele botou escrupuloso, é a pessoa que tem escrúpulo. Né? Então, ó, na 15, gabarito é letra B mesmo, gente. Não tem para onde fugir. Ó, as demais alternativas ou os demais pares são o quê? Sinônimos. Os demais pares são sinônimos. Antônimo é só na letra B. 16. Olha aí. 16. O que aconteceu aqui na 16, pessoal? Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do pronome relativo. Bom, na letra A, aquele era o homem do qual Miguel devia flores. Pessoal, olha aí. Letra A. É do qual mesmo, gente? Quem deve, deve alguma coisa a alguém. Não é isso? Então, como é que deveria ficar aqui? Aquele era o homem ao qual. Ao qual. Na letra B, eis um homem de quem o caráter é excepcional. Por que ele colocou essa preposição aí? Eis um homem, o caráter não é do homem? Sim ou não? Então, ó, no lugar de ao qual, ou melhor, no lugar de quem, na letra B, como é que fica aqui? Eis um homem cujo caráter, o caráter do homem, é excepcional. Letra C é o gabarito, pode marcar. Que isso? Que exaltação é essa? Ai, não tem noção de como tá aqui. Não faz contraste com a travessão. Apenas. Meu Deus, depois eu vou ter que ir no cardiologista. Haja coração, né? Parece até jogo da seleção brasileira narrado por Galvão Bueno. Vamos lá, na letra C, olha aí. Letra C. Quem se refere a alguém, ao livro.
que está sobre a mesa. Tá certo. Letra D, aquele foi um momento onde... Gente, o pronome relativo onde só pode ser utilizado para substituir uma palavra que indique lugar. Então, no lugar do onde, qual é o genérico? Em que. É o genérico do onde. Tá? Na letra E. Na letra E. As pessoas que falei, quem fala, fala de alguém. Então, ó, as pessoas de que falei. Tá? Questão 17. A 17 é uma questãozinha de interpretação de texto. Não é isso? Bem tranquila, pessoal. Bem simples essa questão aí de interpretação de texto. Não exigiu muito esforço, não. Até agora, quantas vocês já acertaram? E aí? E você? Calma que eu estou visualizando. Eu estou sem a prova, eu tenho certeza que eu marquei, mas... Tá achando que acertou quantas? 5? 5 também? Então vamos lá. Questão 17. Vamos dar uma lida aqui nesse texto? Somente uma bala. Você tem só uma bala na agulha para capturar a atenção dos leitores. As primeiras linhas de um texto, ou seja, qual é a sua primeira bala? São as primeiras linhas de um texto. É com elas que você vai prender a atenção do leitor. Se você começar mal, possivelmente o leitor vai se dispersar. Ele não vai ficar com a atenção presa em você. Não é isso? Se elas não forem capazes de despertar interesse, tchau e benção. O erro pode estar na escolha dos assuntos ou na qualidade dos textos. Ou nas duas coisas. Os assuntos podem ser atraentes. Agora, se oferecidos por meio de textos medíocres, não serão lidos. Então, veja que a composição do texto, a maneira como você compõe um texto, e, em especial, a maneira como você inicia o texto, tem um grande valor. No início, na introdução do seu texto, você pode despertar a curiosidade, despertar a atenção do leitor, ou simplesmente já perder o leitor. Então, continuando. Os textos podem ser gramaticalmente corretos e contar uma história com começo, meio e fim. Se não forem instigantes, bye bye, leitores. Então, de acordo com o fragmento do texto de Ricardo Noblat, o autor defende que ideia, pessoal? O escritor deve cativar o leitor logo no início de um texto. Tem que prender a atenção dele. Senão, meu irmão, já era. O leitor vai embora e você não encontra nunca mais. Letra C de casa. Questão 18.
Olha aí. Dígrafo. Ele dá o conceito do que é dígrafo, né, gente? Dígrafo é o grupo de duas letras formando um só fonema. Perfeito. Agora ele vai dar o conceito de ditongo. É a combinação de uma vogal com uma semivogal, ou vice-versa. Ditongo decrescente e ditongo crescente. Nas palavras também e ontem, o que nós observamos aqui? Também. Ó, gente. O que é também? Também. No tam, o que você observa aqui? Dígrafo. E no bem? O que você observa aqui? Ditongo nasal. Olha lá. Na palavra ontem, a mesma coisa, ó. On, tem. O que você tem on? Olha aí. Duas letras para formar um som. Também. Olha lá. Não é? Dígrafo vocálico, ditongo nasal crescente. Então, qual o gabarito? Letra E. Em a velha disse-lhe que descansasse. Machado de Assis, confere? A oração grifada é uma subordinada. E aí, gente? Pessoal, a velha disse. Gente, quem diz o quê? Algo a alguém. Ele inverteu. Ele não inverteu? Quem é essa pessoa? Disse-lhe. Mas disse o quê? É o algo. Olha lá. Então, o que é isso aqui? Objeto indireto e objeto o quê? Direto. Então, ó, o que ele quer é isso aqui, ó. Que descansasse. Qual é a função, então? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Gabarito, letra E. Pessoal, a questão 20, é uma questão de literatura. Então, eu vou parar na questão 19. Eis aí, então, os comentários da prova de língua portuguesa. Eu realmente faço votos de que vocês, no cômputo geral, né, tenham ido muito bem, a ponto de conseguirem aí essa tão almejada vaga. Tá legal? Qualquer coisa, estamos aí. Um abraço para todos vocês, pessoal. Tudo de bom. Agora, né? Boa tarde a todos e a todas. Espero que todos tenham ido muito bem na prova de ontem, né? Nós vamos comentar agora as questões de literatura. O professor Albert já comentou as questões de língua portuguesa e nós vamos comentar agora as questões de literatura. De 20 questões da prova de língua portuguesa, é uma pena que a prova só trouxe 3 questões específicas de literatura, muito pouco. Esperávamos pelo menos
5 questões. Como foi no ano passado, né? Ano passado foram 5 questões de literatura. Esse ano a prova reduziu para 3 questões, e é para essas 3 questões que iremos agora. Eu estou aqui com a prova tipo C, e quem estiver com a prova tipo A, tipo B ou tipo D vai ter que localizar aí a questão, tá? Para quem estiver com a prova, vocês estão com a prova tipo C aí? Tipo A, mas tipo A eu acho que essa aqui deve ser a 18, dá uma olhada aí. São as últimas, né? Porque na prova tipo C é a questão 4, que é a 20, né? Ou uma inversão. Ok. Veja só, como é esperado, né? As questões de literatura, algumas delas, você tem o enunciado, você tem um texto para análise, um arremato enunciado com análise do texto e as alternativas. Uma questão típica de literatura, tá? Então aqui nós temos um soneto, a informação já é dada no enunciado, lê o soneto a seguir e marca a alternativa correta quanto à proposição apresentada. A alternativa não deu o autor do soneto. Se a alternativa desse o autor do soneto, facilitava alguma coisa, não é? Mas esse poema é de Petrarca. Petrarca é um poeta medieval, um poeta da época medieval, e ele foi o criador, na verdade, o Petrarca, autor desse poema, autor desse soneto, foi o criador dos sonetos na literatura. Antes de Petrarca, nós não tínhamos sonetos, que é esse poema formado por 4 estrofes, 1, 2, 3, 4 estrofes, as 2 primeiras estrofes de 4 versos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 versos, e as 2 últimas estrofes de 3 versos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 2 quartetos e 2 tercetos. Então, o soneto, o criador desse tipo de poema, Petrarca. Vou escrever aqui o nome dele. Né? Petrarca. Petrarca. É um poeta italiano, né? É um poeta de transição, do humanismo para o classicismo. Né? Então, do humanismo para o classicismo. Classicismo. Ok. Mas, apesar de a questão não ter dado as credenciais do autor do soneto, está dizendo aqui, o artista do classicismo. A questão não situa ele no humanismo, situa ele no classicismo, não tem nenhum problema. Para a solução da questão, estará resolvido o problema. Então, veja só. A questão pede o seguinte, para revelar o artista do classicismo, para revelar o que está no universo, adota uma visão. Essa informação aí, ela é essencial, tá? Na verdade, é uma questão que, apesar de usar o texto, se você desconsiderar o texto, você resolve essa questão, tá? Você pode desconsiderar o texto. Digamos que esse texto não estivesse aí. Artista do classicismo, qual é a visão do classicismo? Veja só, subjetivo você já descarta. A visão clássica, a visão renascentista é objetiva. Idealista você descarta. Subjetivo, idealista é romantismo. Você descarta, tá? Negativa também não. A visão renascentista, a visão clássica, é uma visão que tem uma visão objetiva, racional e positiva da vida. Então, restaria o platônico e o racionalista, tá? Entretanto, a visão platônica no classicismo, ela está associada a Luiz Vaz de Camões. E esse poema não é de Camões, esse poema é de Petrarca. Outra coisa, essa visão platônica é uma visão que está restrita à compreensão da temática amorosa e não necessariamente à compreensão do mundo. E a questão, ela pede o artista do classicismo para revelar o que está no universo. Veja que a questão é muito mais ampla, não é apenas em relação à temática amorosa, é em relação ao universo. Então, descarta a visão platônica. Em relação ao universo, a visão dos autores clássicos é a visão racionalista, que é o culto da
razão. Veja só, classicismo, essa apropriação da visão racionalista para a percepção do mundo, ela está nos autores influenciados pelo classicismo. Então, no caso da literatura brasileira, isso se aplicaria aos autores do arcadismo, isso se aplicaria aos autores do parnasianismo, que são movimentos literários que resgatam a visão clássica. Tanto é que o arcadismo é chamado de neoclassicismo. Mas veja, se o candidato leu o texto, vamos lá, se o amor não é, qual é este sentimento? Mas se é amor, por Deus, que coisa é tal? Se boa, porque tem ação mortal, se má, porque é tão doce o seu tormento. Veja que é uma tentativa de compreender. Se esse sentimento, se não for amor, que sentimento é esse? Mas se esse sentimento é amor, que coisa tal é que provoca sua ação é mortal? Se o seu tormento é doce. Veja que é uma tentativa de perceber o que é que esse texto procura. Perceber, compreender o amor. Mas veja, como ele quer compreender o amor? Ele faz perguntas, ele faz interrogativas, ele faz uma reflexão. É uma tentativa de compreender o sentimento amoroso a partir... É uma tentativa de compreender o sentimento amoroso a partir da razão. Por isso, a atitude racionalista. Agora, é uma questão dificílima. Eu acredito que talvez seja a questão mais difícil da prova, essa questão aqui, porque o texto, apesar de pegar... Por que que essa visão racionalista está presente nesse texto? Porque ele faz uma série de perguntas, uma série de indagações, que é a reflexão filosófica típica, a busca de respostas para um problema de ordem filosófica. Beleza, isso é típico do pensamento racional, é típico do pensamento filosófico. Agora, veja que ele faz essas indagações a partir das contradições do sentimento amoroso. Se boa é, porque tem ação mortal, polo positivo, polo negativo. Se é má, porque é tão doce o seu tormento. Doce, má, polo negativo, doce, polo positivo, tormento, polo negativo. Veja que ele faz através de contradições. Se eu ardo por querer, porque eu lamento. Se eu quero amar e desejo ardentemente, não tenho direito de me lamentar. Eu vou sofrer e tenho que aceitar o sofrimento. Se, sem querer, o lamentar, que val? Ó viva morte, ó deleitoso mal. Mais uma vez, viva morte, vida e morte. Você tem positivo, negativo. Deleitoso mal, positivo, negativo. Veja que ele trabalha com contradições. Então, apesar de ele ser um texto clássico, um texto do Renascimento, ele vai usar esse jogo de contradições na reflexão sobre a temática amorosa. Isso é comum na poesia de Petrarca, isso é comum na poesia de Camões, né? Agora, um candidato desavisado pode ter associado esse poema ao barroco, só que nas alternativas não tem nada em relação ao barroco. E o enunciado já antecipou que se trata de um artista clássico. Então não restaria outra alternativa senão racionalista, que é uma tentativa de compreender de forma racional o sentimento amoroso. Não pode ser a letra A. Muita gente, às vezes, ao ler um texto e o texto tratar de amor, ele já vai direto para a marca subjetiva. Não é. A temática amorosa, entre os clássicos, é tratada de forma racional. É uma tentativa de compreender o amor através do cérebro e não através do coração. Quem tenta compreender o amor pelo coração são os românticos. Só que o enunciado já antecipa de forma muito clara. O artista é um artista do classicismo e não um artista romântico. Ok? Resolvida essa questão aí? Então vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Vou apagar aqui os riscos que fizemos para irmos para a questão de número 5, ok?
Questão número 5, para quem está com a prova A e a prova B, deve ser a questão 19 ou a questão 18. Dá uma olhada aí para vocês acompanharem, tá? Ok. Essa questão 5, sim, explora, você tem que ir para o texto. Se não for para o texto, você não tem como resolver. A anterior tinha o texto, você podia resolver só com o enunciado. Essa aqui você tem que obrigatoriamente ir ao texto. Não indagues, Leuconoi. Não indagues, Leucone. Ímpio é saber a duração da vida, que os deuses decidiram conceder-nos. Nem consulte os astros babilônios. Melhor é suportar tudo o que acontecer. Enquanto conversarmos, foge o tempo invejoso. Desfruta o dia de hoje acreditando o mínimo possível no amanhã. Em primeiro lugar, também, apesar de o programa de literatura brasileira ser muito extenso, a prova pegou um texto que não é da literatura brasileira. Esse poema é de Horácio. Horácio é um poeta da Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica. É um poeta também, um poeta italiano, é um poeta romano, ele é de Roma, de 65 a 8 antes de Cristo. Veja que eles pegaram um poeta lá das origens da literatura, né? Mas a questão que está sendo discutida aqui é uma questão que tem a ver com a influência dessa antiguidade clássica na literatura mais recente, né? Então vejamos só. A segunda estrofe da poesia horaciana, a questão aqui é essa. A segunda estrofe da poesia horaciana faz referência a... Então, se ele falou a segunda estrofe, você pode desconsiderar a primeira estrofe. O que interessa aqui é a segunda estrofe. Enquanto conversarmos, foge o tempo invejoso. Enquanto conversamos, o tempo corre. Desfruta o dia de hoje, acreditando o mínimo possível na manhã. Que é esse toquezinho aí? Olha só. Enquanto conversamos, esse toque está vindo de onde? Tranquilo. Vamos lá. Enquanto conversamos, enquanto estamos a conversar, o tempo está correndo. O tempo invejoso, é interessante o adjetivo invejoso que ele usa para o tempo, né? O tempo tem inveja de nós e corre e vai embora. Mas veja, desfruta o dia de hoje. A pista para a solução dessa questão está aqui. Desfruta o dia de hoje acreditando o mínimo possível na manhã. Não espere pelo amanhã. Aproveite o dia de hoje. A questão aqui que aspecto da poesia horaciana? E por falar em poesia horaciana, eu estou falando em antiguidade clássica. Essa palavra clássica é interessante. Veja que a questão 4 aborda uma questão da antiguidade clássica, a questão 5 também aborda uma questão da antiguidade clássica. Que aspecto da antiguidade clássica está presente? Teocentrismo? Não. Veja só. Em primeiro lugar, quem marcar a letra A vai marcar por causa das referências aos deuses. Mas vejam, esses deuses, em se tratando de um poema relativo à antiguidade clássica, e a referência a Leucone, que é uma das musas da antiguidade clássica, os deuses da mitologia, os deuses da antiguidade clássica, não são referências religiosas, são referências mitológicas. Portanto, o teocentrismo fica descartado. O teocentrismo na literatura, quando ocorre, é quando há referências cristãs, referências bíblicas. Não é o caso, já descartamos, tá? O amor cortês são as cantigas de amor lá da literatura trovadoresca. É quando o poeta faz uma declaração de amor para uma mulher da nobreza, uma mulher inacessível. Não é o caso. Feitos heróicos, é poesia épica, não é o caso. Amor platônico, o poema nem sequer trata de amor. Veja só, a alternativa é carpe diem. Lembram do carpe diem no arcadismo? Carpe diem, arcadismo. Vejam que o arcadismo é um movimento literário que resgata a antiguidade clássica. Então, desfruta o dia de hoje. O tempo corre. Desfruta o dia de hoje. É o carpe diem. Aproveita o dia.
goze os prazeres da vida, a vida é breve, a vida é curta, usufrua a vida hoje, agora, imediatamente. Não deixe para usufruir os prazeres da vida amanhã, faça isso hoje, faça isso agora. É o tema do Carpe Diem. Inclusive, esses dois versos aqui, eles sintetizam a frase latina, Carpe Diem quam minimo credula postero. É uma frase latina que quer dizer, aproveite o dia de hoje, não se preocupe com o dia de amanhã. É uma frase latina que sintetiza o princípio do Carpe Diem. Ok? Veja que é o Carpe Diem Arcade. Aproveitar o dia de hoje, usufruir os prazeres da vida presente, sem se preocupar com o futuro. Ok? Questão resolvida. Carpe Diem. Era só prestar atenção. Prestou atenção nessa frasinha aqui, desfrute o dia de hoje, o Carpe Diem, a questão estaria resolvida. Ok? Então, portanto, marcando aqui, Carpe Diem. Vamos então para a próxima questão. Ok? Eu acredito que essa questão é relativamente fácil, né? Porque o tema do Carpe Diem está bem evidente. A vida é breve, portanto, devemos usufruí-la já, imediatamente. E, por último, uma questão teórica, né? A questão de número... Essa questão aqui. Ok. A questão pede para você identificar informações do movimento literário, tá? Quanto ao simbolismo, esse é o movimento literário. Aqui você resolve por eliminação, tá? Veja só. O objetivo declarado dos poetas desse movimento literário era um só: desenvolver a beleza formal da poesia, eliminando o que considerava os excessos de sentimentos românticos. Eliminar os excessos de sentimentos românticos. Veja só, que comprometiu a qualidade artística dos poemas. Na base desse projeto estava a crença de que a função da arte era produzir o belo. A função da arte era produzir o belo. O lema da arte pela arte. Então, veja só, arte pela arte, a arte que produz o belo, beleza formal na poesia, controlar, eliminar os excessos sentimentais, principalmente a ideia da arte pela arte. O que é isso aqui? Parnasianismo. A ideia da forma. A beleza formal, a poesia. Beleza formal, culto da forma. As duas características básicas do parnasianismo estão aqui. Então não é simbolismo. Você já exclui, porque tem características parnasianas. Letra B. A preocupação dos artistas desse período não é mais a análise da sociedade. É importante isso. Qual movimento literário se preocupou em analisar a sociedade? O realismo. Veja só, nós tivemos romantismo, aí depois do romantismo nós tivemos realismo, naturalismo, parnasianismo. E aqui temos o realismo. A preocupação do realismo, análise da sociedade. Opondo-se ao realismo, ao naturalismo e ao parnasianismo, surgiu o simbolismo. Então, veja só, a preocupação dos artistas desse período não é mais a análise da sociedade, não é mais a preocupação realista. O principal interesse é a sondagem do eu, decifração dos caminhos da intuição e da sensibilidade. O que esses caminhos podem descortinar. A busca é do elemento místico, não consciente, espiritual e material. Aí sim, é simbolismo. Veja só, realismo, naturalismo e parnasianismo eram movimentos cientificistas. Eram movimentos materialistas. Eram movimentos de negação da religião. O simbolismo surge para negar tudo isso. Ele vai negar o material e vai trazer o imaterial. Ele vai negar a racionalidade e vai trazer o espiritual. Vai negar a razão, vai buscar o não consciente, vai buscar o místico, o transcendental, o espiritual, a intuição, a sensibilidade, os estados de alma. Resposta, letra B. B de bola. Simbolismo, ok? Simbolismo, B de bola. Agora, como eu descartaria as outras alternativas? Na letra C,
o desejo de dar um caráter científico à obra literária. Já está errado. O simbolismo é a negação da ciência, é a negação materialista. Quem é que quer dar um caráter científico à obra literária? Os realistas e os naturalistas, principalmente os naturalistas. Então, eu não posso colocar isso aqui é nulo, não cabe para o simbolismo. Então, isso aqui, errado, caráter científico à obra literária. Definir as condições de produção dos textos dessa estética. O escritor acompanha os escritores acompanham com interesse as discussões feitas no campo da biologia. Quem é que acompanha as discussões no campo da biologia? Naturalismo, a zoomorfização, a associação entre homens e animais, as ideias evolucionistas, principalmente, também na medicina, a medicina experimental. Isso aqui seria naturalismo, então não pode ser. Naturalismo anula a letra C, não é? Letra D. Essa estética substitui a exaltação da nobreza pela valorização do indivíduo e de seu caráter. Qual movimento literário valoriza o indivíduo? Egocentrismo, individualismo, romantismo. Mas não só por isso. A principal dica é essa aqui. Substitui a nobreza. Quem valorizava a nobreza? Os árcades. Eles substituem a nobreza e passam a valorizar a burguesia. Aqui está. Louvar, né? Em lugar de valorizar a beleza clássica, eles deixam de serem clássicos, exigem a natureza. O artista desse período literário elogia o esforço individual, mais uma vez, o individualismo e o romantismo, a sinceridade do trabalho. Pouco a pouco, os valores burgueses, olha só, valores burgueses, romantismo, a sociedade burguesa, a arte da burguesia. Os valores burgueses vão sendo apresentados como modelos de comportamento social nas obras de arte que começaram a ser produzidas. A principal dica é essa aqui: valorização do indivíduo, elogio do esforço individual, substituição da nobreza pelos valores burgueses, contexto histórico do romantismo. Né? Então, aí você elimina. Essa você descarta, porque a questão, o enunciado pede simbolismo. E na letra E, o modelo de vida ideal adotado pelos autores do período envolve a apresentação idealizada da natureza. Representação idealizada da natureza. Podia ser romantismo, podia ser arcadismo. Prosseguindo. Como espaço acolhedor, primaveril, alegre. Aí já fica fora o romantismo. A natureza como espaço acolhedor e alegre é a natureza árcade, é a natureza de Maria de Dirceu. Pois bem, os poemas apresentam cenários em que a vida rural, a vida campestre, o bucolismo, a valorização do campo, da natureza, é sinônimo de tranquilidade e harmonia. Isso é o que nós chamamos de locus amoenos. E o locus amoenos é arcadismo. Portanto, essa alternativa também tem que ser eliminada. Veja que a única alternativa que se encaixa no simbolismo é a letra B. Então, não há dúvida, a prova não tem nenhuma questão. As três questões de literatura são claras, são objetivas, muito bem elaboradas, por sinal. Não há nenhuma razão de contestação. É isso aí. Alguma dúvida a mais? Literatura só são essas três. Rapidinho. É só isso, ok? Bye, bye, felicidades. Espero que todos vocês tenham tido bom êxito e aguardar agora o resultado. Não há outra coisa a fazer senão isso, tá? Felicidades. Tchau. É isso aí.